16, versículo número 3, que nos diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos, e eles serão estabelecidos. Irmãos, passamos por um ano de 2024 e somos gratos por tudo que aconteceu esse ano, por tudo que Deus nos abençoou, por tudo que Deus fez. Entendemos que durante as lutas, as adversidades, Deus permite nós crescermos na presença dEle. Existe uma diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Porque no mundo nós passamos por lutas. No mundo nós passamos por adversidades, por problemas. Mas quem está com Deus é fortalecido por Deus para vencer. Quem anda com Deus também tem luta, também tem adversidade. Mas acontece que busca em Deus força para passar pelas adversidades. Enquanto as pessoas que não buscam a Deus, as pessoas que não têm o costume de andar com Deus, quando vem a luta, quando vem a adversidade, param tudo, voltam para trás. Por isso que nós vemos tantas famílias destruídas, tantos sonhos que não se concretizam. Porque o segredo da nossa vida é buscar a Deus, é servir ao Senhor, é estar com Deus. Na nova tradução, essa frase ela vai dizer assim, na nova tradução: peça a Deus que abençoe os seus planos. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Olha só, para você entender. Quem tem planos aqui? Sonhos, projetos. Temos sonhos, temos planos, temos projetos. E o que nós erramos muitas vezes? Muitas vezes nós vamos, sabe, nós temos um plano, nós temos um projeto, temos um sonho. E em vez de contar para Deus, falar com Deus, nós contamos para todo mundo. Nós falamos para todo mundo, nós temos 4 ventos dizendo: eu vou fazer isso, eu queria fazer aquilo, esse ano eu queria fazer aquele outro, esse ano que vai entrar eu vou fazer tal coisa. E muitas vezes, presta atenção e redobre essa atenção, muitas vezes nós falamos para pessoas que confiamos. Só que tem um porém. Entenda que toda pessoa que você confia, ela tem um outro que ela confia. E muitas vezes, o que você conta para aquela pessoa que você confia, ela acaba contando para outra pessoa onde ela também tem confiança. E assim vai. E muitas vezes, os nossos planos, os nossos projetos acabam não dando certo. Por quê? Porque cai no ouvido de pessoas invejosas. E é muito fácil de conhecer um invejoso. É muito fácil. Você vai mostrar algo para o invejoso ou contar algo para o invejoso, a primeira coisa que ele vai dizer: você está certo? Você acha que isso aí vai dar certo? Não, isso aí não. É fácil de conhecer um invejoso quando você vai mostrar algo para ele que você adquiriu, que você comprou. Se ele parar para olhar um defeito, ele vai botar. Ou senão ele simplesmente vai desfazer. Ele não vai querer olhar. Ou se ele olhar, ele vai parar para botar defeito. Mas Deus, ele fala para nós pedir para Ele, confiar a Ele os nossos sonhos, os nossos projetos, os planos que temos. Porque tudo que Deus quer de nós, meu irmão, é uma intimidade. Deus, ele quer ser o primeiro na minha vida, Ele quer ser o primeiro na tua vida. Ele quer que nós, em oração, chegamos nele e nos prostramos diante dele e falamos para Ele: Deus,
Eu tenho uma vontade de fazer umas coisas aí, Deus. E tudo que Deus quer é que nós falamos para Ele os nossos sonhos, os nossos projetos. Ele vai dizer: peça a Deus que abençoe os teus planos. Falar para Deus, pedir para Ele a bênção dEle. Para quê? Para aquilo que você... Porque tudo que existe, meu irmão, antes de existir, nasceu aqui. E depende da pessoa que você for contar os teus sonhos, os teus projetos, eles vão te desanimar antes mesmo de você tentar. Porque você tem que entender, se você é uma pessoa sonhadora, como eu sou, quem não sonha, questiona e critica quem sonha. Eu sou uma pessoa que eu tenho sonhos, eu tenho projetos, e eu falo para Deus. Eu digo: Deus, eu tenho umas ideias, Deus, que eu não me vejo como fazer, mas eu tenho vontade de fazer. Eu tenho desejo de fazer essas coisas aí, Deus. O que Deus quer é ouvir de nós como nós queremos fazer, como nós queremos realizar. E além disso, além de confiar a Deus, além de pedir a bênção de Deus, irmãos, eu sou sincero em falar para você, tem coisas que eu sonho, quem sabe você sonha, que você não se vê naquilo. Por quê? Porque um sonho grande é algo, sabe, sobrenatural. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você tem um Deus do sobrenatural. Quando eu vi uma caminhonete D20 passar por mim, cabine simples, eu olhei para aquela caminhonete e falei: eu sonho ter uma dessa um dia. Eu tenho esse sonho de ter essa caminhonete, Deus. O tempo passou. Para a glória do Senhor, eu adquiri a caminhonete. Mas naquela época que eu disse para Deus, era algo de doido, porque eu não tinha condições. Era uma época, ainda falei no culto de quinta-feira aqui, era uma época que eu vendia o almoço para comer a janta. Ou seja, eu deixava de almoçar para poder jantar. E se eu falasse para alguém que um dia eu ia ter uma caminhonete daquelas, um dia eu ia trabalhar com uma caminhonete daquelas, muitas pessoas podiam dizer que eu era louco. Por isso que Deus diz assim: ó, fala para mim, peça para Deus. Peça para Deus que abençoe os teus planos, os teus sonhos, os teus desejos. Às vezes você, quem sabe, tem o sonho de morar numa casa, 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, área, enfim, tantas janelas, 2 pisos. Conta para Deus. Fala para Deus: Deus, eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo. Mas, Deus, eu não sei nem como fazer. Eu não sei nem por onde começar. Acontece que nós temos que entender que nós temos um Deus que é mais amigo e mais perto da gente que a gente imagina. Aleluia! Porque quando eu era mais jovem, eu pensava assim: Deus é bom, mas Deus está no céu, não, né? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Nós temos um Deus do sobrenatural. Nós temos um Deus que age de forma sobrenatural. Mas como fazer isso? De que forma fazer isso? O salmista Davi, ele ia buscar de Deus conselhos. Olha só o que ele vai falar, Salmos 16, 7. Ele vai dizer assim, ó: louvarei ao Senhor, porque me aconselhou. Olha só. O salmista diz assim: eu vou louvar a Deus, eu vou engrandecer a Deus, eu vou bendizer o nome do Senhor, porque Ele me deu conselhos. Irmãos, tem coisas na nossa vida que nós temos que pedir conselhos para Deus. E você veja que ele vai dizer assim: ó, eu louvarei a Deus, louvarei ao
Senhor que me... Deus já tinha aconselhado ele. A palavra de Deus, a Bíblia, ela está cheia de conselhos. O mundo aí fora diz assim, não, se conselho fosse bom, era o quê? Mentira, é mentira. Aqui tem um monte de conselho, é de graça. É mentira do mundo, é mentira do diabo. Tem um monte de conselhos aqui que é de graça. Você veja que nosso Deus é um Deus que nos aconselha. Se nós buscarmos de Deus, Deus ele nos dá conselho. A Bíblia vai falar de uma mulher viúva, que ela fica viúva, o seu marido tinha dívidas, o cobrador foi lá cobrar dela, ela não tinha que pagar, isso está lá em 2 Reis 4. Ela foi até um profeta, e quando ela chega no profeta, no pastor, ela vai dizer assim, olha, o meu marido, teu servo morreu, e agora o cobrador veio cobrar e quer levar os meus 2 filhos como escravos. O profeta vai perguntar para ela, mulher, o que tu tem em casa, mulher? E ela diz, a tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. Ele para, pensa um pouquinho, olha o conselho para ela. Você tem que entender que você serve um Deus do sobrenatural. E é nas adversidades que ele vai se mostrar esse Deus. Ele para, pensa um pouquinho, mulher, vai para tua casa. Pede vasilhas emprestadas, não poucas. Entra dentro do teu quarto, tu e teus filhos, fecha a porta. E começa a derramar azeite nas outras vasilhas emprestadas. Começa a pegar aquela tua vasilha lá que tu pegou lá e começa a derramar azeites nela. Irmãos, para você pensar. O Deus que nós servimos é um Deus do sobrenatural. Então nós não podemos enxergar com a ótica humana. Porque quem na sua sã consciência, humanamente falando, pegaria um monte de vasilhas vazias e levaria para dentro de um quarto, para de uma vasilha virar em todas elas. Mas a Bíblia diz que ela começou a fazer conforme o homem lhe aconselhou, conforme o homem de Deus lhe aconselhou. E a Bíblia diz que conforme os filhos iam trazendo os vasos, ela ia enchendo os vasos, aleluia, e os vasos iam sendo postos ao lado de cano, todos cheios, até ela perguntar para o filho, me dá mais vasos, filho, se não tem mais vasos. Então parou de descer o óleo, parou de descer o azeite. A Bíblia diz que essa mulher volta no homem de Deus e conta o que aconteceu. Aí o homem de Deus vai dizer para ela, vai, vende, paga tuas contas e vive do resto. Vai, paga tuas contas e vive do resto. Ou seja, mas essa mulher não foi buscar conselho em quem? Em quem? O homem de Deus. Só nós, Deus. Só nós. Mais ninguém. Quando você está passando por luta, por dificuldade, por problemas, em quem você se aconselha? Quando você está passando por problema no teu casamento, com quem tu vai te aconselhar? Com aquele que já casou 10 vezes e está separado? Quando você quer arrumar um trabalho, um serviço, você vai se aconselhar com quem? Com aquele que não gosta de trabalhar. Quem é a pessoa que no meio do ano nós estamos nos aconselhando? De quem está vindo conselho para a minha vida? Eu estou falando, irmãos, eu estou pregando aqui uma visão já para 2025. Eu já estou enxergando 2025 vivo na nossa frente. Porque funciona de uma maneira. O que quer ver coisa nova de Deus em 2025? Você precisa mudar o nosso jeito de vida. Eu tenho que mudar o meu jeito de pensar, eu tenho que mudar o meu jeito de viver, eu tenho que mudar o meu jeito de fazer as coisas. Porque muitas vezes nós estamos cansados, enjoados de comer melão, mas nós só plantamos melão. Nós temos que mudar a nossa mente. Se nós queremos um ano novo, nós queremos um ano abençoado, um ano diferente, um ano repleto de bênção de Deus, nós temos que fazer diferente, aleluia. O Davi, ele buscava conselhos em Deus, nas coisas de Deus.
E olha o que ele vai dizer: até o meu coração me ensina de noite. O que é isso, irmãos? O que é isso? Quando Davi ele diz, até o meu coração me ensina de noite, o que ele está querendo nos ensinar aqui? Ele está dizendo que quando ele chegava de um culto abençoado, aleluia, quando ele ia para casa de um culto abençoado, que ele ouvia a palavra de Deus falar com ele ia se deitar. E mesmo deitado, ele ficava pensando no que Deus estava falando, no que foi pregado, no que foi dito, como fazer, como não fazer. Porque quando entramos na igreja evangélica, irmãos, muitas vezes com a vida arrebentada, destruída, Deus ele começa a nos instruir como fazer, sim ou não? Sim. Daí automaticamente a gente começa então, a fazer conforme, muitas vezes meio contrariado, porque nós somos seres humanos, nós somos bem difíceis, e nós dizemos, não, homem nenhum vai mandar em mim, pastor nenhum vai mandar em mim, mas não é o pastor, é a palavra de Deus. É Deus que nos manda, é Deus que nos orienta. O que é ter uma vida abençoada? Quando nós somos dirigidos por Deus, somos abençoados por Deus. Davi ele buscava conselho em Deus. Jesus é o nosso conselheiro. Isaías 9:6 vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, ou seja, o poder, a autoridade está sobre ele, e o seu nome será não tem vírgula, vou continuar. Maravilhoso é um nome só, é maravilhoso conselheiro, não é dois nomes, é maravilhoso, porque os conselhos que Deus nos dá são coisas para mudar a nossa vida. O que Deus fala para nós muda a nossa história. Se nós botarmos em prática aquilo que Deus nos ensina, por isso que o nome de Jesus, um dos nomes de Jesus, é maravilhoso conselheiro. Quando nós buscamos conselhos de Jesus, a nossa vida é abençoada, a nossa vida cresce, a nossa vida progride, a nossa vida espiritual. A nossa vida é espiritual, porque tem muitas pessoas que só estão respirando, mas estão mortas. Tem muitas pessoas que não têm ânimo para trabalhar, muitas pessoas que não têm ânimo de viver, muitas pessoas que muitas vezes colocam uma coisa ou outra na sua vida, é um jogo, é um namorado, é uma namorada, é um baile, é alguma coisa para ver se preenche aquele vazio, para ver se dá vida, mas quando chega daquilo, está mais morto ainda. Então você veja que a palavra de Deus ela nos dá vida. Quando nós aceitamos os conselhos de Deus, Deus ele dá vida para nós. Mas Davi ele pedia conselhos para Deus, ele buscava conselhos de Deus. Davi foi tido como um dos maiores vitoriosos em guerra. Mas Davi, antes de ir para uma guerra, ele consultava, ele pedia conselho para Deus. Deus, vou essa guerra, não vou nessa guerra, vou por aqui, vou por ali. E Deus falava com Davi. Meu irmão, se nós pedir para Deus falar conosco, Deus vai falar conosco. Deus vai nos ensinar, Deus vai nos orientar como fazer, de que forma fazer. Temos planos, temos projetos, temos sonhos, temos vontade de fazer alguma coisa. E muitas vezes no meio dessa caminhada, nos falta o quê? Sabedoria. Sabedoria para administrar as coisas. Sabedoria para fazer as coisas. E muitas vezes temos sonhos na nossa vida e que fiquemos pensando como vamos fazer isso. Tiago 1,5, que ele vai nos dizer que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em e ser-lhe-á. Estamos pedindo a Deus sabedoria. Sabedoria para fazer as coisas. Você veja, se nós chegarmos em Deus e pedir, até sabedoria para andar nos caminhos dele, para andar com ele. No livro de Salmos 143:10, Salmo 143:10. Olha só, o salmista Davi falando:
ensina-me a fazer a tua vontade. Até para fazer a vontade de Deus, nós temos que pedir para Deus. Pedir para Deus nos ensinar. Os discípulos em Lucas 11:1, os discípulos vão dizer assim para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. Você veja a necessidade que nós temos de pedir para Deus nos ensinar as coisas. E Deus nos ensina todas as coisas, irmãos. Quando nós pedimos para Deus, quando nós buscamos a Deus, com esse intuito de buscar de Deus algo para a nossa vida. E se você veio aqui nesta noite, você vai levar algo para a tua vida nesta noite. Você vai levar a bênção de Deus para você viver o ano de 2025 abençoado, em nome de Jesus. Porque nós não estamos aqui nesta noite buscando homens, nós estamos aqui buscando o Senhor, pedindo para Ele. O Davi, ele pedia a Deus para fazer a vontade de Deus. Os discípulos pediam para saber orar. E quem não tem sabedoria, peça a Deus. E Deus, Ele te dá sabedoria. Irmãos, a mensagem hoje é sobre projeto, é sobre propósito para 2025. Estamos aqui, temos colocado aqui nossos projetos. Daqui a pouco nós vamos estar orando, colocando esses projetos, sonhos, na presença de Deus. Existem segredos para nós conquistarmos isso. Um dos segredos está no Salmos 16, verso 8. Olha o que Davi vai falar. Salmos 16, 8, ele vai dizer assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Você quer ser abençoado? Você quer que os teus projetos dêem certo? Coloque o Senhor sempre, continuamente. Sabe o que é a palavra continuamente? É nunca faltar, é nunca parar, é nunca deixar. O Davi, ele vai dizer assim: eu coloquei o Senhor, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Não existe lugar que eu vá me virar esse ano de 2025 que o Senhor não esteja comigo, junto de mim, na minha frente, lutando, pelejando, abrindo portas. Quando nós colocamos Deus à frente de tudo, Deus, eu vou fazer tal coisa, mas o Senhor vai comigo. Eu tenho posto o Senhor diante de mim, continuamente, ou seja, continuamente. Por isso que Ele está à minha direita. Nunca vacilarei. Quando a pessoa pega Deus e coloca Deus diante dele sempre, a pessoa não vacila. Porque ela é guardada por Deus, ela é protegida por Deus. Deus, Ele está no nosso meio, Deus, Ele está conosco. Mas o que Ele quer? Ele quer que eu me desprenda das coisas, eu busque a Ele. Eu decida que Ele vai ser meu amigo. Eu decida que Ele vai andar comigo. Por que você vê muitas pessoas aí fora, irmãos, desistindo de sonhos, desistindo de projetos? Porque não tem esses princípios na vida. De pedir para Deus: Deus, eu vou colocar o Senhor diante de mim. E se não for da tua vontade que eu entre pelaquela porta, não permita que eu entre. Porque, irmãos, eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada: dura coisa é ir contra a vontade de Deus. Dura coisa é eu querer ir pela minha vontade, não pela vontade de Deus. Mas quando eu coloco Deus na minha frente, Deus, Ele guia meus caminhos, Deus, Ele guia o teu caminho. Os teus projetos dão certo. Os teus projetos evoluem. Você consegue chegar lá. Irmãos, você já observou o número de casas inacabadas? Você já parou para ver quantas casas começam a fazer e não terminam? Você já parou para ver quanta casa você passa nas ruas e falta reboco? Falta muitas vezes fogo,
falta muitas vezes o espelho, porque sonhos inacabados, e tudo aquilo que o diabo quer é que você não termine os seus projetos, que você não termine os seus sonhos. Quantas pessoas trancam a faculdade no meio do percurso? Quantas pessoas destroem as suas famílias no meio da caminhada? Porque não aprenderam a colocar a Deus em primeiro lugar, Deus na frente das coisas. Quando nós aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar, na frente das coisas, para onde você se virar, você não vai vacilar, Deus vai te abençoar. Que se 2025 você comece a pensar, para onde eu me virarei? Ali Deus estará na minha frente. É da tua vontade, Deus, então para ali eu irei. No momento que você começar a colocar a Deus diante de você, você vai ver que você vai começar a prosperar, você vai ver que você vai começar a ter vida, você vai ver que você vai começar a crescer na presença do Senhor. Aprenda, faça como Davi, que sempre, continuamente, Deus está na frente dele. Você sabe que Moisés, quando tirou o povo do Egito, teve uma certa hora que Deus se zangou com o povo. Era um povo rebelde, era um povo desobediente, era um povo que tudo estava ruim, ao ponto de Deus dizer para Moisés: não vou mais contigo, Moisés, não vou mais. Êxodo 15:3. Deus ele vai dizer para Moisés: eu não vou mais, não vou mais. E o Senhor, Êxodo 33, 3. Há uma terra que manda leite e mel, vai, Moisés, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não consuma eu no caminho. Deus diz assim: eu não vou mais no meio de vocês, eu não vou mais andar com vocês. E Moisés, no versículo de número 15, ele vai dizer assim: Senhor, não me faz sair. Se a tua presença não for conosco, não nos faça. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Moisés ele disse assim: ó, se o Senhor não for conosco, não vou. Se o Senhor não for conosco, não nos faça ir. Essa é a necessidade de ter um Deus diante de si, para que os propósitos, os sonhos tenham certo. O salmista ele vai dizer assim, no Salmo 23, 4, ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo. Porque o Senhor estás comigo. Meu irmão, quem está com Deus não teme a morte. Quem está com Deus permanece firme e forte. Quem sabe esse ano de 2024 foi um ano difícil para você, mas lá no ano de 2025 para Deus te abençoar. Quando nós seguimos Deus, quando nós colocamos Deus no primeiro lugar, coloque Deus à frente de tudo que você vai fazer, meu irmão, para que teus projetos, teus planos deem certo. Tudo que nós precisamos vem de Deus. Deus ele é a fonte de todas as coisas. João 3:27. Respondeu e disse: o homem não pode. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Qual é a nova tradução para nós? Entendemos melhor? Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Tudo que temos, irmãos, tudo que chega até a nossa mão é permissão de Deus, é da vontade de Deus. Tudo que vem até nós é porque Deus permitiu. Por isso que em Provérbios 16:3 vai dizer: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. O homem não pode receber coisa alguma, meu irmão, se Deus não der, se Deus não abrir as portas, se Deus não abençoar. Os planos você pode fazer. Provérbios 16:1, nova tradução. As pessoas, 16:1, nova tradução. As pessoas podem fazer os seus, porém o Senhor Deus quem dá a última. Nós podemos fazer nossos
planos a nós. Nós podemos fazer nossos planos. Então aqui eu tenho plano para 2025, para 2025. Eu tenho plano, eu tenho projeto de vida, eu tenho sonhos para 2025. Então eu faço meus planos. Mas Deus, Ele dá a última. Então eu tenho que pedir para quem? Amém. Eu peço para Deus. Eu estou pregando palavra, né, irmãos? Amém. Palavra, não estou pregando outra coisa, estou pregando pela palavra. Amém. Eu faço os meus planos. Eu peço a Deus para abençoar os meus planos, meus projetos, meus sonhos. Agora tem um porém aqui, que eu também tenho que cuidar. Ninguém ganha nada se não for de... É Deus que dá todas as coisas. Amém? Amém. Só que também tem um porém. Provérbios 21, 31, que nos diz assim. 21, 31. Bota na RC para mim, por favor. Olha só isso aqui. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A Bíblia ela sempre vai nos falar de um modo que nós podemos entender. A vitória vem de quem? De quem? Mas Deus ele vai dizer assim: eu preparo o cavalo para o dia da vitória. Irmãos, nessa época se usavam cavalos para a guerra, para saírem para as guerras. O cavalo ele tinha que estar preparado. O cavalo ele tinha que estar vitaminado. O cavalo tinha que ter boa comida. O cavalo tinha que ter um preparo. Os guerreiros tinham que se preparar. Preparar o cavalo, preparar as suas armas para ir para a guerra. Você imagina um guerreiro em cima de um cavalo seco, em cima de um cavalo magro. Qual seria a disposição desse cavalo? Nenhuma, sim ou não, irmãos? Então o que ele está dizendo? Prepara-se o cavalo para a batalha, para a guerra, para a luta. O cavalo tem que estar bem cuidado, tem que estar bem preparado. Tem que se preparar o cavalo. Os guerreiros têm que estar preparados. Mas a vitória vem de Deus. Deus lhe dá a vitória. Mas se nós não estivermos preparados, nós não temos vitória. Porque tem muitas pessoas que querem receber de Deus, mas não estão preparadas para receber de Deus. Eu, quando comecei a servir a Deus, o meu sonho era pregar. O meu sonho era falar da palavra de Deus. Mas eu passei por um período, por um tempo de preparação, onde eu me trancava no quarto, em jejum, com a Bíblia, um copo de água e um pão. E ali eu ficava 24 horas, muitas vezes, naquele quarto, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Orando e pedindo para Deus. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo naquela época, mas naquela época eu já estava me preparando para servir a Deus. Ninguém me mandou fazer isso. Eu senti no meu coração de me consagrar a Deus, de buscar a Deus, ler a palavra, ler, jejuar, para um dia servir a Deus. Às vezes você quer um trabalho abençoado, um trabalho bom, mas você não faz o curso, você não termina os estudos. Muitas vezes você quer uma oportunidade boa nesse ano de 2025, mas você não faz a sua parte. Você precisa estar preparado para você aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar em 2025. Porque virão oportunidades de Deus para você em 2025. Para que você vença, para que você cresça, para que você prospere. Eu me lembro que eu era muito pequeno, e ainda ontem o irmão Ronaldo falava sobre isso. A minha irmã, ela começou a fazer um enxoval. Enxoval de casa. Eu me lembro que ela guardava debaixo da cama dela um enxoval. E eu e nós brincava, o meu mais velho folgava, né? Mas tu nem namorado tem. Isso daí
E da onde o tribunal falava isso? Às vezes a menina quer casar, mas nem o outro sabe fritar. O menino às vezes quer namorar, mas não trabalha para pagar um sorvete para namorar. Aí eu vou lá pedir para o pai dar 10 para nós tomar um sorvete. Carne de 10. Você está me entendendo? Se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ser abençoados, tem que ter um preparo. Se nós queremos um resultado, nós também temos que nos preparar. Entendemos que vem de Deus as coisas, mas aquilo que nós temos que fazer, amém, irmãos? Por que nesse ano, virada de ano, nós estamos aqui na igreja buscando a Deus? Porque nós queremos um ano novo, abençoado, não um ano igual aos outros. Nós queremos um ano onde Deus vai estar nos guardando, nos protegendo, nos guiando, nos orientando, nos dando vitória, abrindo porta, dando oportunidades para a nossa vida. Mas a nossa parte nós temos que fazer. E agora, daqui a pouco mais, nós vamos estar apresentando para Deus os nossos sonhos, os nossos projetos de uma casa nova. Fala para Deus como é que tu quer a tua casa. Desenha. Deus, Ele quer que você fale para Ele. Desenha para Ele. Deus, eu quero uma casa assim. A casa que eu moro hoje, igreja, eu desenhei toda ela no papel, sem saber desenhar. Eu pedia para Deus, Deus, me ajuda. Por quê? Porque eu queria fazer daquele jeito, mas tem medidas, não pode fugir das medidas. Eu peguei uma régua, peguei um papel, desenhei, fiz todo o desenho da minha casa, do meu querido. Depois passei para o engenheiro, meu engenheiro de pedreiro, meu irmão Dorival. Se o irmão Dorival tem como isso, algumas coisinhas disse assim, mas como é que vai fazer isso aqui? Deve ficar muito pequeno aqui, ó. Você vai ter que tirar o lugar. Porque olha só como é que vai ficar isso aqui. Eu não entendo nada. Entendo alguma coisa hoje de construção, graças ao irmão Dorival, que ele estava ali trabalhando em cima dele, perguntando por quê. Graças a Deus nunca veio tijolo aqui. Mas eu estava ali, por que isso? Por que aquele outro? E eu fui aprendendo, hoje eu sei alguma coisinha, graças a Deus. Mas desenha para Deus, escreve para Deus. Hoje a minha casa, eu que desenhei. Desenha para Deus como você quer, fala para Deus. Fala para Deus como é que tu quer o teu casamento nesse ano de 2025. Abre o teu coração, diga para Deus, eu queria uma mulher assim, assim, assim. Eu queria um homem assim, assim. Diga para Deus, eu queria mudar isso, eu queria mudar aquilo em mim mesmo. Fala para Deus. Conte para Deus. Por isso que está, aí, peça a Deus que abençoe os seus e eles darão. Peça a bênção de Deus para esse ano de 2025 que está nascendo aí. Eu tenho certeza que a bênção do Senhor virá sobre a tua vida, virá sobre a tua casa. Porque eu não posso ficar como Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu ouvi assim, eu não vou mudar. Não, nós temos que mudar, nós temos que enxergar de outro modo, amém, irmãos? Eu tenho que começar a enxergar as coisas de outro modo, não para um pouquinho. Eu estou com tantos anos e todo ano entrando e saindo é a mesma coisa. Chega disso, em nome de Jesus. 2025 é o ano da bênção, é o ano onde Deus vai estar me abençoando, em nome de Jesus. É o ano onde os meus projetos eles vão sair do papel, em nome de Jesus. Só que eu tenho que me colocar nessa brecha. Deus, Ele quer nos ouvir. Deus, Ele quer ouvir o que nós queremos, o que nós desejamos. A bênção de Deus virá sobre nós nesse ano de 2025. Nós vamos estar apresentando para Ele, essas coisas grandes. Esse prédio da igreja aqui, ó, ele esteve aqui antes de estar aqui. Aquelas portas de vidro, esteve aqui antes de estar aqui. Esse púlpito esteve por 2 ou 3 anos aqui, para depois estar aqui. Coloque na presença de Deus, como você sonha, como você quer. O irmão Milton, está aí o irmão Milton, ele queria um neto. E hoje ele viu um homem conosco com 2 netos para a glória do Senhor. Amém, irmão Milton? Com 2 netos, que estavam aqui semana passada.
passada, retrasada, estava aqui com nós, 2 netinhos, né? A irmã Cauane queria ser mãe. Queria ser mãe. E olha que está ali, ó. Corre de cair, né? Em nome de Jesus. Olha lá. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Irmãos, nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Nosso Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta. Mas nós temos que aprender com Deus a adquirir as coisas dele. E também estar pronto para quando Deus determinar bênçãos sobre a nossa vida. Quando Deus abrir uma oportunidade nesse ano de 2025 para você vencer, para você prosperar, para você adquirir. Quem sabe você quer tanto comprar o teu carro. Presta atenção aqui, ó. Às vezes você quer comprar tanto o teu carro, quer comprar a tua casa, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas você compra tudo que vê. Você não pode ver um sapato de liquidação que você compra. Você não pode ver lá outra coisa lá em liquidação que você vai dar em compra. Não. Nós temos que ter determinação, amém, irmãos? Não pode ver nada. Você quer levar caminhão. Compra o que não gosta. Não compra o que não precisa. Para mostrar para quem não gosta. Tem outra coisa lá que eu esqueci. Como que não precisa do dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta? Você tem que ter foco, esse ano de 2025 um foco, para nós chegar lá no final do testemunho que você vencer em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Pegue na tua mão o teu projeto de vida, teu projeto de vida para 2025. Nós vamos apresentar a Deus, nós vamos apresentar ao Senhor. Nós vamos estar orando e pedindo para Deus: Deus, eu tenho esse projeto, eu tenho esse sonho, eu tenho planos para 2025. Irmãos, nós servimos um Deus dos milagres. Esse templo, ele começou a ser construído no pico da pandemia, no auge da pandemia, no momento mais grave da pandemia. Foi quando começou a ser construído esse templo. E hoje, para a glória do Senhor, ele está aí. Nasce aqui, passamos por aqui, colocamos nas mãos de Deus e dá certo em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar de joelhos. Já nós vamos estar nos colocando de joelho. Mas abre o teu coração e fala para Deus. Abra, pelo amor de Deus, Deus quer ouvir a tua voz. Irmãos, entenda que existe homens de Deus para orar por você, para interceder por você, mas o véu foi rasgado em nome de Jesus. Você chega diante de Deus. Entenda isso. Coloque, desenhe para Deus como é que você gostaria. Quem sabe você tem um sonho de voltar a estudar. Peça, escreva para Deus, peça. Deus, eu queria tanto terminar os meus estudos, eu queria tanto fazer um curso. Eu queria tanto que a minha família se convertesse, saísse das drogas, saísse da religião, saísse das coisas erradas que esse mundo oferece. Jesus Cristo não é religião, meu irmão. Jesus Cristo é salvação da nossa alma. E pela obra da cruz, pela obra de Jesus naquela cruz, o véu se rasgou. Hoje todos nós, pelo nome de Jesus, podemos chegar até Deus e falar com Deus, apresentar a Deus os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos que temos. Família restaurada, libertação, cura, saúde, tudo que você precisa. Pastor, eu queria botar mais coisas aqui, posso botar ali atrás, tem caneta, diaconato tem caneta, pega aí o diaconato aí, escreva. Quem sabe você no meio, só levantar a mão do diaconato vai até você, se você quiser colocar mais alguma coisa aí. Nós servimos um Deus grande, igreja. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que Deus não abençoa por medida, mas eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Se eu olhasse para mim, preste atenção, não olha para você pedir esse projeto, não olha para você. Porque se eu olhasse para mim,
hoje eu não estaria aqui ouvindo a palavra de Deus. Se eu estou aqui é porque eu olhei para Deus e disse: Deus, se o Senhor me chamou, o Senhor vai me sustentar. Se o Senhor me chamou, o Senhor é que vai me dar. E até o dia de hoje, irmãos, Deus tem abençoado esse lugar. Deus tem abençoado o povo que congrega nesse lugar. Deus tem derramado da sua graça. Deus tem derramado do seu poder. Deus tem falado tremendamente ao nosso coração nesse lugar. Nós temos visto pessoas sendo curadas, saradas, libertas, pessoas tendo vidas transformadas nesse lugar, pelo poder de Deus que está nesse lugar. Se você tem o teu projeto de vida, se você quiser vir na frente do altar, se colocar de joelhos, se você quiser ficar de joelhos aí no banco, enfim, mas já está chegando o momento, a virada de ano já está chegando. Entenda, se o ser humano entendesse o quão é importante a virada de ano na casa de Deus, porque se fecha um ciclo, o ano velho se passa e abre-se um ciclo novo, vem um novo ano, um ano de novas oportunidades, um ano de novas bênçãos. Fecha-se um ciclo, esse calendário é mundial. Fecha-se um ciclo, se abre-se outro ciclo novo para viver coisas novas de Deus, para viver coisas tremendas de Deus. E como é que nós entramos nesse novo tempo?